Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Vamos ler João 14, 27. Amém. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém. Que assim seja. Que a paz de Cristo possa habitar em nossos corações em todo o tempo. E agora vamos agradecer a Deus pela semana que Ele nos concedeu de paz. Amém. E vamos pedir pelo nosso culto desta noite. Amém. Oremos, pois. Senhor Deus e Pai. Amado Pai, diante de Ti estamos e graças Te damos, Senhor, porque Tu nos concedeste mais uma semana de vida, cuidando de cada detalhe, de cada passo, Senhor, nos livrando, nos protegendo, Senhor, de todo o mal. Mesmo quando não temos consciência do perigo, sabemos que Tu estás cuidando de tudo. Amém. E por isso nós Te somos gratos, Senhor. Nós Te rendemos a nossa adoração e o nosso louvor. E nessa hora, Pai, queremos pedir que Tu venhas abençoar, Senhor, este culto, com a palavra que nós vamos ouvir, Amém, com os Jesus. louvores que vamos prestar a Ti, Senhor, que caiam como um cheiro suave, Senhor, diante do Teu altar. Que Tu possas reconhecer a gratidão dos nossos corações, Senhor. Abençoa a vida do pastor Rogério, Senhor, que vai nos trazer a palavra e todo o que vai acontecer aqui neste culto. Traz aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Abençoa-nos sempre, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui comigo. Quero dar as boas-vindas a você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Que você seja abençoado. O desejo do meu coração hoje é que você saia daqui abençoada ou abençoada pela palavra do nosso Deus. Amém? E veja, para isso eu vou ler um texto que está em Isaías 43. Nós vamos ler vários versos de Isaías 43. E o verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Eu vou ler mais uma vez o verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Amém. Esse texto de Isaías 43 que nós lemos é parte do que os estudiosos acreditam que ter sido escrito durante o exílio babilônico. Preste atenção numa coisa, o exílio, nenhum exílio é bom, não é? Mas o exílio babilônico foi um tempo de intenso sofrimento e desilusão para os israelitas. Eles tinham perdido a sua terra natal, que foi invadida, tudo destruído, a maior parte do povo foi morto, tanto é que eles se chamavam de o remanescente. O templo de Salomão, que era um símbolo e ponto focal da religiosidade, da espiritualidade judaica, tinha sido destruído. E eles estavam vivendo uma terra estrangeira, debaixo de um governo completamente opressivo. Ou seja, eles tinham perdido tudo. Eles tinham perdido tudo.
Aí nesse momento surge Isaías, profetizando para esse povo que estava no exílio, o remanescente, o restinho do povo. E dentro desse contexto, Isaías 43, ele é como se fosse um farol. Imagine um farol daqueles que guiam os navios, né? No meio da escuridão, ou talvez no meio de uma tempestade. Você está num navio, ou na escuridão, ou na tempestade, e de repente você vê aquela luz. E você sabe que aquela luz é um ponto e um porto seguro para você. E o navio se dirige para lá. E veja, Isaías 43 é exatamente como isso, é como um farol de esperança para a vida do povo, é um farol de uma promessa de libertação, só que veja, não só para eles, mas também para nós. Meus irmãos, eu não sei, não vou dizer que eu não saiba nada, mas eu não sei muito da vida de vocês, ou muita coisa da vida de vocês. Mas eu posso dizer com toda certeza que quem já passou por perdas que são dramáticas, e talvez você que esteja nos vendo e ouvindo pela internet, só quem passou por perdas que foram dramáticas ou drásticas, que alteraram completamente o rumo da sua história, e que talvez ainda lute com as consequências dessas mudanças dramáticas na sua vida, é que sabe como é necessário recebermos palavras de encorajamento, de amor e de confiança. No caso aqui da parte do Senhor. Talvez você, né, como eu disse, eu não conheço algumas coisas ou muito da tua vida. Talvez você que esteja nos vendo e ouvindo pela internet, que com certeza eu não conheço, tenha chegado aqui quebrado e desesperançado. Nem que seja um mínimo, algo dentro da tua alma que luta para continuar tendo esperança em alguma coisa. E sabe, gente, quando nós vivemos dentro de um contexto desse, de desesperança, de cansaço, né, de desespero às vezes, né, nós muitas vezes pensamos em desistir. É verdade, não é? Existem momentos na nossa vida, na tua vida e na minha vida, na tua vida e na minha vida, em que nós chegamos em pontos da nossa história que o cansaço ele é tão grande e a falta de mudança nas coisas da nossa vida é tamanha que nós pensamos em desistir. E sabe, o salmista ele escreveu no Salmo 137, no verso 1 e no verso 2, assim, isso que está escrito aqui. As margens do rio da Babilônia. Tem até um corinho muito bonito, né? Chora Israel, né? Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O que eles estão querendo dizer com isso? Que havia uma imensa saudade da terra deles. Esse salmo foi justamente escrito no mesmo período que Isaías escreveu esse texto, num momento de exílio. E quem escreveu esse salmo, na verdade, estava juntamente com Isaías, com o resto do povo lá na Babilônia, à margem de um rio. E se você for ler esse salmo, ele diz, os nossos captores, eles diziam para nós, cantai nos hinos alegres de Sião. E ele dizia, como é que eu posso cantar um hino alegre? Eles estavam à beira do rio, mas eles diziam, como é que eu posso cantar um hino alegre? E essa questão de pendurar a harpa é muito mais do que pegar um instrumento musical e colocar num lugar guardado. Não, é pendurar as harpas num sinal de desistência. Num sinal de cansaço extremo, como quem diz, eu não tenho por que me alegrar, eu não tenho por que cantar. E é isso que às vezes passa pela nossa vida, sabe? Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você até esteja passando por isso. Talvez você esteja passando por isso, nesse exato momento em que você está nos vendo e ouvindo. E sabe, o salmista, quando ele fala isso, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, ele está fazendo uma coisa que é muito comum também nos nossos dias, que é, sabe o quê? Imagina você hoje, aqui, em 2025, na Inglaterra, ou você aí, onde quer que você esteja, 23 de fevereiro de 2025, mas você se lembrando de como era bom quando você não vivia, seja aqui no UK, ou seja aí no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou seja onde quer que você esteja.
E você começando a se lembrar daquilo que era, ou como era a sua vida antes, e talvez dizendo, puxa, era muito mais fácil, muito mais simples antes. Era tudo tão mais tranquilo, não é? Não é verdade? A gente às vezes pensa nisso. E aí a gente nessa hora a gente está fazendo que nem eles, pendurando as nossas harpas. Porque a gente está lembrando de como era antes, né? E sabe, gente, eu quero dar para você hoje uma perspectiva divina daquilo que Deus disse para os israelitas e que Ele está dizendo para nós hoje. Torno a dizer, eles estavam vivendo num momento muito difícil, pesado, complicado, sem a menor esperança de que algo fosse acontecer. Mas aí, né, Isaías chega e fala algo para os israelitas que aí a gente vai ter que entender uma coisa. É muito mais fácil para um judeu lendo no hebraico ou alguém que estivesse naquela época entender o contexto daquilo do que para nós hoje lendo uma tradução em português. Mas eu peguei isso para você, para trazer para você. Porque quando ele fala no verso 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi. Essa palavra remi, ela é muito significativa no hebraico. E torno a dizer, ela se perde, ou perde parte do sentido quando a gente traduz para uma língua como, por exemplo, português. Remi no hebraico tem um sentido, sabe de quê? De um parente que chega para um outro parente que ele está sendo ameaçado, ou por causa de uma dívida enorme, ou até por conta de escravidão, e esse parente que chega, ele salva o outro. Então, quando fala remi, nós estamos falando de alguém que vem até a nossa vida e nos salva. Nos salva. Nos salva das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nos salva das situações, muitas vezes horríveis, que nós estamos enfrentando. Onde é que se encaixa isso comigo? Amados, se eu entendo que no hebraico é dito que isso é feito por um parente, alguém chegado, que vem até mim para me socorrer porque ele é parente meu, então eu posso entender que isso se encaixa comigo porque eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. Você que está nos vendo e ouvindo, se você rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo, então você é filho ou filha de Deus, por causa de Jesus. E me mostra, sabe o quê? Que Deus ele não me vê como uma pessoa qualquer. Quando ele chega para você e fala, Rogério, não temas porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, Rogério, não temas porque eu vim te salvar. Eu vim resgatar a sua vida, seja do que for que você está passando agora, e mais, eu chamei-te pelo teu nome, Deus te chama pelo teu nome. Você não é uma pessoa desconhecida para Ele, tu és meu. Ele está dizendo, Rogério, eu te conheço. Eu vim para te livrar disso que você está passando hoje. Eu te chamo pelo nome, eu te conheço pelo nome. Você é meu. Então, gente, remir implica, sabe o quê? Um ato profundamente pessoal, compassivo, de amor e cuidado, cuidado e relacionamento. Quando Deus fala não tema porque eu te remi, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu me compadeço de você, eu amo você, eu tenho cuidado por você, eu te conheço pelo teu nome, você é meu. Amém, gente? Verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vocês vão reparar quantas vezes ele fala nesse texto, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu te conheço, eu sou o seu Deus. E sabe, quando eu leio esse texto,
eu me lembro do salmo mais querido, talvez, da história da humanidade, que é o Salmo 23. Quando no verso 4 do Salmo 23, ele diz, sabe o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí a pergunta para você, a pergunta para mim, essa pergunta primeiro veio para mim, né? E agora eu pergunto para você que está nos vendo e ouvindo pela internet, quais são ou quais serão as águas? Quais são os rios? As águas que de repente você pensa que vão te afogar, né? Que vão te tragar até o fundo. Qual é o vale sombrio como a sombra da morte? Aquele vale profundo, né? Que você não consegue enxergar, só se enxerga a montanha de um lado para o outro. O que você está passando hoje? Eu digo para você, o teu Salvador está contigo. Amém? Eu não sei, sobre muitos aspectos, o como que você está vivendo hoje. Eu não tenho a menor ideia de como você está vivendo hoje, mas eu posso dizer para você com toda certeza, o teu Salvador está contigo. A sua vara e o seu bordão, como todo bom pastor, né, tem a vara e o bordão, eles te consolam, te consolam e te guiam. Amém, gente? Sejam quais forem as águas, rios, vales sombrios, ou né, tem mais aqui, ou chamas, se você passar pelo fogo, qual é a chama, né, a fornalha ardente que você pode estar passando hoje, um problema monstruoso, que parece uma fornalha por onde você está passando e que vai te queimar, seja lá o que for, o teu Salvador está contigo. Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. O teu Salvador está com você. Amém, gente? Agora veja, você precisa entender que o Senhor não nos livra de nós passarmos por situações complicadas ou até mesmo às vezes terríveis. O Senhor não nos livra, tá certo que de muitas ele né, nos poupa, mas na maioria das vezes ele não nos livra de nós passarmos por situações complicadas. Ele não evita que nós passemos pelos rios. Veja, olha o que está escrito no texto. Quando passardes. Né? Quando passares pelas águas. Ou seja, você vai passar pelas águas. Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares, ou seja, você vai passar pelo fogo, você não vai se queimar. Sabe, gente, ele não nos livra. E sabe, muitas vezes ele não nos livra, sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas dessas situações são causadas por nós mesmos. Muitas vezes nós passamos por rios, passamos por fogo, passamos pela água, né? E passamos pelo vale profundo da sombra da morte, não porque Deus queira, mas porque nós nos metemos a fazer aquilo que a gente não deveria fazer. Mas mesmo assim, olha que fantástico. Mesmo assim, Deus vai com você. Mesmo assim, Deus vai com você. Sabe, gente, o que é mais fantástico é que Deus nunca nos abandona. Mesmo quando nós causamos as nossas próprias, entre aspas, tragédias. Deus nunca nos abandona. E aí, sabe o que acontece? Ele se utiliza de todas as situações que nós passamos por, né? Todos os rios, todas as águas, todos os fogos e todos os vales, ele usa cada uma dessas situações para o nosso bem. Para o nosso bem. Para nos corrigir, ensinar e mudar o nosso caráter. Porque veja, gente, uma coisa é certa, Deus ele nos aceita da maneira como nós chegamos a Ele. Mas Deus ele não deseja que nós permaneçamos da mesma maneira como sempre fomos quando nós nos achegamos a Ele. Deu para entender? Deu para perceber? Nós nos achegamos a Deus da maneira como nós estamos, mas nós não devemos ou não podemos permanecer dessa mesma forma. Mas antes Ele nos transforma a cada dia, para que nós a cada dia mais nós tenhamos o caráter de Cristo em nós. Amém, gente? Então Ele usa
essas situações. Ele usa as situações comuns do nosso dia a dia, ele usa os problemas pelas quais passamos, ou como nós dissemos desde o começo aqui, às vezes até situações terrivelmente difíceis, ou desastrosas, ou talvez até catastróficas que a gente passe, tudo Deus se utiliza para o nosso bem. Mas o importante é, como eu já disse aqui mais uma vez, Ele não nos larga. Ele não nos abandona e jamais vai nos abandonar. Quem pode dizer glória a Deus por isso, gente? Sabe, gente, outras situações elas são complicadas ou terríveis simplesmente pelo fato de que nós vivemos num mundo lindo, mas completamente decaído. Eu não preciso me estender sobre isso, é só você abrir o jornal que você vai ver. É só você entrar, né, nos noticiários e você vai ver do que eu estou falando. Então, o fato é que nós vivemos num mundo lindo, mas que por causa do pecado está completamente esparramado no chão. E o que nós vemos hoje, sabe o que? A maldade, o interesse próprio, ganância, levando as pessoas a matarem-se umas às outras, ou então desejarem a destruição de umas das outras, ou até de países, porque o que interessa para elas é lucrar. Não interessa quantas pessoas vão morrer, interessa para lucrar. Então, tem situações que são terríveis e são complicadas, não por nossa causa também, mas porque foram criadas por outros. E mesmo nessas situações, Deus está contigo. Mesmo nessas situações, que não foi você ou eu que criamos, Deus está conosco. Amém, gente? Amém. Amados, mesmo em meio a todo esse caos que a gente vive hoje, eu digo para você, como eu falei na semana passada, vai piorar. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu da sua misericórdia e da sua graça. Por isso que ele fala no verso 5, no verso 11, tem algo maravilhoso aqui. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Agora, vamos ligar as duas coisas aqui. Isaías estava sendo usado por Deus para mandar essa mensagem para o povo. Por quê? Porque aquele povo era um povo que naquele momento tinha perdido a sua identidade nacional. Eles eram um povo sem identidade e que por força da invasão babilônica e da maneira como eles faziam naquela época, eles espalharam os sobreviventes para que justamente os sobreviventes não se considerassem mais um país, um povo. Ou seja, eles perderam tudo, inclusive a sua identidade. Quando um povo perde a sua identidade, o que eles precisam? Eles precisam voltar a se sentir um povo novamente, não é isso? Se o povo que foi espalhado, um pouco aqui, do que sobrou, um pouco aqui, um outro tanto lá, espalhados em vários países e espalhados dentro das cidades. Vocês precisam entender que isso é um fator de perda de identidade nacional. Eles eram um povo de Deus, então eles estavam sendo ameaçados nesse exato momento de perderem a sua identidade como povo de Deus, como povo de Israel. E o que Deus ele providencia? Ele providencia uma mensagem dizendo o seguinte: olha, não temas, porque mesmo vocês tendo sido espalhados, eu vou trazer todos os que estão espalhados para o mesmo lugar, desde o Oriente e desde o Ocidente, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Agora veja, o Senhor ele providenciou uma resposta para aquele povo dentro ou na medida daquilo que eles precisavam ouvir. Eles precisavam ouvir que havia salvação para eles, que eles não estavam de todo perdidos ou destruídos, porque o Senhor iria reconstruir, iria restituir. Essa foi a mensagem de Deus para aquele povo naquela época, naquela circunstância. Então agora eu te pergunto, o que é que você precisa ouvir do Senhor? A mensagem de Deus ela é específica para cada um. O que Deus fala comigo, né, como eu comentei sobre o Salmo 31, que ele falou comigo essa semana,
e eu precisava ouvir o que estava escrito no Salmo 31, para mim, surtiu um efeito, mas talvez não surtiria o mesmo efeito para você. Por quê? Porque Deus ele fala pessoalmente com cada um. Então a minha pergunta hoje é, do que você precisa? Do que é que você hoje precisa? Eu não estou falando de comprar um carro novo, comprar roupa, não. Estou falando a tua necessidade real. Qual é a tua necessidade real? Aquilo que lá no fundo da tua alma você diz, eu preciso disso. É nisso que Deus ele quer e vai trabalhar na tua vida. Amém? É nisso que Deus vai trabalhar na sua vida, você que está nos vendo e ouvindo. E aí, é o que acontece no verso 13. O verso 13, nessa continuação, o Senhor está dizendo para aquele povo, eu vou trazer todo mundo que está espalhado para o mesmo lugar. Vocês não vão deixar de ser uma nação, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aí no verso 13 ele diz o seguinte, olha, antes que houvesse dia, ou seja, de eternidade a eternidade, é isso que ele quer dizer. Ainda antes que houvesse dia, eu era, ou seja, Deus existia muito antes do tempo que a gente vive, o tempo Cronos que a gente vive, Deus já existia. Muito antes do universo ser formado, muito antes do tempo ser estabelecido, esse tempo que nós vivemos hoje, né, tempo de relógio, muito antes disso Deus já existia, eu já existia. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do teu problema, agindo Deus, quem impedirá? Não importa o tamanho da tua necessidade, não importa o tamanho da ferida do teu coração, não importa o tamanho da mágoa, talvez, do ressentimento que você ainda carrega dentro de você e que você precisa de cura, não importa, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo eu, Deus, quem o impedirá? Você acha sinceramente que existe alguma coisa na tua vida que seja difícil demais para Deus fazer, para Deus corrigir, para Deus restaurar? Essa foi a pergunta que ele fez para o povo. Então Deus nunca vai te jogar fora. Talvez por um mau julgamento que você tenha feito, ou um mau passo que você tenha dado, uma atitude errada, um compromisso errado, um negócio errado, seja lá o que for. Deus jamais vai te jogar fora. Mas é como eu disse antes, ele vai sim te ensinar, corrigir e santificar. Porque ele é um Deus de segundas oportunidades. E como eu disse antes, ele vai te redimir, ou remir, né? Nós vimos, ele vai reconstruir a tua vida e vai te restaurar. Amém, gente? E para nós terminarmos agora, eu quero dizer para você que Isaías 43, ele tem um significado eterno para todos os crentes em Jesus, todos eles. Sabe, gente, Isaías 43, ele serve como um poderoso lembrete, sabe do quê? Da natureza imutável de Deus e das suas promessas. Deus não muda. Deus não muda. E as promessas de Deus também nunca mudarão. E tem um texto que fala, né? Nenhuma das tuas boas promessas caiu no chão, nenhuma das tuas boas palavras caiu no chão. Nada do que Deus disse deixa de se cumprir. Amém? E Deus nunca muda. Então Deus decidiu amar você. E esse amor que Deus tem para você não tem nada a ver com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Você jamais vai conseguir fazer com que Deus te ame mais do que o que Ele já ama, ou você jamais vai conseguir fazer com que Deus te ame menos do que Ele já ama. Jamais, independente do que você faz. Agora, é óbvio que nós devemos buscar a presença dEle para a nossa santificação. Porque esse é o desejo dele para nós. É como eu disse antes, nós nos achegamos a Deus da maneira como nós estamos, mas ele não deseja que nós continuemos assim.
A palavrinha que resume tudo isso é santificação. Então Deus deseja a nossa santificação. Ele está conosco. E por conta da natureza imutável de Deus, sabe o que acontece? As garantias da sua presença, proteção e redenção são sempre as mesmas. De eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade. A presença, a proteção e redenção deles são as mesmas. Não mudam. Não diminuem. São as mesmas. Você pode contar com a presença, com a redenção, com a proteção de Deus amanhã da mesma forma que você conta hoje. Porque não muda. E sabe, gente, em tempos de provação, todos nós aqui passamos por provações. Nós podemos encontrar conforto, gente. Não importa a provação que você e eu nós estamos passando, é possível nós encontrarmos conforto em saber que Deus está conosco. Abrindo caminho até mesmo no deserto das nossas vidas, Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos confortam, nos consolam, nos encaminham. Você pode estar passando por um vale profundo, escuro como a sombra da morte, que você não consegue enxergar nada, mas a vara de Deus, o cajado de Deus, te conforta, te consola. Sabe por quê? Porque quando você entra no vale, Deus entra junto com você. Se você passar pelas águas, Deus vai entrar nas águas junto com você. Se você passar pelos rios, Deus vai entrar no rio com você. Se você passar pelo fogo, Deus vai passar pelo fogo com você. Junto com você. Ele não vai te deixar. Amém, gente? Amém. Então entenda que Isaías 43, você pode ler ele em casa depois se você quiser, mas Isaías 43 é um capítulo rico em promessas e profundas verdades. E sabe, gente, ele resume a essência do relacionamento de Deus com o seu povo, em tudo que foi dito aqui. A essência do relacionamento de Deus com o seu povo é marcado por amor, redenção e fidelidade. Essa é a essência do relacionamento de Deus com o seu povo. Amor, redenção e fidelidade. Então veja, Isaías 43, ele nos chama a lembrar. A lembrar que, e não desistir de. Percebe a diferença? Isaías 43 nos lembra e nos coloca na nossa posição de quem nós somos em Deus. No nosso caso, né? Quem nós somos em Cristo. Isaías 43 nos chama a lembrar, a confiar em sua presença, mesmo em meio às nossas provações. Portanto, meus irmãos, que a gente possa encontrar força e esperança renovada. Renove a sua esperança em Deus. Renove a sua esperança em Deus. Renove a sua esperança em Deus. E justamente porque você pode se ancorar no caráter imutável do nosso Deus. Torna a dizer, Deus não muda. Então renove a sua esperança, sabendo que Deus não muda. Que mesmo no meio da provação e da tribulação, da circunstância que você pode estar vivendo hoje, Deus não muda. Então você pode encontrar esperança em Deus, sabendo que Deus não muda. E aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele tem para você, o amor que Ele tem por você, nunca vai mudar. Então, a pergunta que fica, que eu quero deixar para você é: será que existe alguma coisa na minha vida e na tua vida superior a isso? Não há. Não há. Não há nada na minha vida nem na tua vida que seja superior ao que Deus é. Então, que Deus ele te abençoe, que ele renove as suas forças. E eu quero orar por você nesse final de pregação. Fique de pé, por favor. Quero orar por você também que está nos vendo e ouvindo pela internet. Baseado na fidelidade de Deus por nós. Eu quero orar por você. Deus amado,
Muito obrigado pela palavra, Senhor, que o Senhor me deu ao longo dessa semana. Meu Deus, como é às vezes difícil, por causa da nossa natureza, nós embarcarmos nessa verdade, embarcarmos, ó Deus, nessa realidade de que aquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor sente por nós, daquilo que o Senhor pensa sobre nós, daquilo que o Senhor deseja para nós, nunca vai mudar. Então eu quero orar por mim, quero orar por cada um destes meus irmãos, dessas minhas irmãs, quero orar por este ou esta pessoa que está nos vendo e ouvindo pela internet, quero orar por você, pedindo que Deus ele te renove, que Deus ele te restaure, que as suas forças sejam renovadas na certeza e na confiança de que Deus está contigo. Que Deus está contigo. Que o Senhor ele venha fazer uma obra então de restauração por causa do seu infinito amor na minha vida e na vida de cada um desses que estão aqui comigo ou nos ouvindo pela internet. Senhor, renova-nos, restaura-nos e ajuda-nos a nós não tirarmos os nossos olhos de Ti, independente das circunstâncias, independente do fogo o fogo pela qual nós estamos passando, ajuda-nos a nós não tirarmos os nossos olhos de Ti. Independente dos rios ou das águas por onde nós estamos passando, ajuda-nos a não tirarmos os nossos olhos em Ti, porque o Senhor vai conosco. Independente do vale escuro como a sombra da morte por onde nós estamos passando, ajuda-nos a não tirarmos os nossos olhos de Ti, porque o Senhor está no vale junto conosco. Pai amado, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs nas Tuas mãos. Eu entrego a vida de cada um destes que nos viram e nos ouviram pela internet nas Tuas mãos. E que o Senhor possa fazer uma grandiosa obra na nossa vida, completar a Tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.